Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou usar a pintura de um coelho para exemplificar a pintura em aquarela de coisas brancas. Para pintar coisas brancas em aquarela, a gente não usa tinta branca, a gente usa diluições muito altas de outras cores, como preto, azul, rosa. E essas cores são utilizadas no sombreado da pintura. Ou seja, a parte branca mesmo vai ser a parte que a gente vai deixar o papel exposto. A gente vai colocar pouca tinta, aonde tem brilho em cima do branco, e a sombra a gente vai utilizar diversas cores. Eu vou mostrar nesse coelhinho agora como que a gente vai fazer isso. Eu vou aproveitar também esse tutorial para ensinar alguns macetes de desenho na criação desse coelho. O formato da cabeça do coelho é um formato de pera, quando ele está olhando para frente. A gente vai fazer o coelho olhando para a gente. Então, você desenha primeiro uma pera grande. E dentro dessa pera grande, tá vendo que tem um formato de pera? Você desenha uma pera menor, mais ou menos nessa proporção, que representa a cabeça e a parte do focinho dele. Mais ou menos aonde começa a curvinha da pera grande, você faz um meio círculo, aproximadamente, na curvinha da pera maior para representar os olhinhos do coelho. E na metade da altura da pera pequena, você começa a fazer o nariz, né, o focinho desse coelho. E ele é um Y. Depois você faz o mesmo Y ao contrário para representar a boquinha dele e fecha com um meio círculo essa boquinha. E tá pronto os traços principais do rostinho do nosso coelho. Lá no topo da pera grande, você vai fazer 2 risquinhos para representar a inserção da orelha. Uma dica boa em desenho é que você preste atenção nas proporções. Por exemplo, a orelha do coelho é mais ou menos do tamanho da altura da cabeça dele. Para ela não ficar muito pequena ou muito grande, nesse desenho que eu me baseei, a orelha dele era bem comprida. Claro que tem espécies de coelho que têm orelhas menores, mas eu optei por esse daí com a orelha bem em pezinha. Então, você utiliza mais ou menos essa medida para ter a proporção certa. A altura da orelha é mais ou menos a altura da cabeça, que é representada pela pera grande. Uma orelha eu decidi fazer olhando para frente e a outra tá mirando para trás, como se ele estivesse escutando um barulho. O coelho tem essas orelhas bem independentes e fica fofo se você não fizer exatamente igual. E o nosso coelho vai ser bem gordinho, até formando um papinho. Tá mais ou menos pronto o desenho do nosso coelho. Não tem muito segredo, mas se você seguir os passos desse desenho, você vai conseguir fazer ele bem aproximado. Percebam então que a orelha esquerda tá para frente, é a parte de dentro tá mostrando, e a orelha direita tá virada para trás. A parte de dentro da orelha tá virada para trás. A gente não vai ver essa parte, não vai pintar ela. Eu fiz os traços bem fortes com o grafite, mas isso para fazer uma aquarela clara não é legal. Então eu estou usando a lira, que é essa borracha moldável, fazendo um rolinho com ela para apagar o excesso de grafite, porque depois, quando você utilizar a aquarela, vai ficar bem clarinha. E você não quer nenhuma marca de grafite muito forte por baixo, que vai ser difícil de apagar depois que tiver tinta em cima. Então você passa o rolinho por cima e tira o excesso de grafite. Eu falei lira, mas o nome dessa borracha é limpa-tipos. Depois eu fiz alguns pequenos ajustes no meu desenho que eu achei que poderia ficar melhor. Mas não é nada muito importante. Agora a gente vai começar a parte da pintura. E a gente vai usar muito o efeito molhado sobre molhado, porque nesse caso a gente quer uma transição bem suave das sombras e da luz. Então eu comecei pelas orelhas, fazendo uma base somente com água. Por cima da base com água, eu peguei um rosa e vim fazendo a parte de dentro das orelhas. Na verdade, por fora dela também é muito rosado,
porque é uma área do coelho que é muito irrigada de sangue, então a pele dele acaba sendo muito rosa onde tem pouco pelo. O efeito molhado sobre molhado também é interessante para que a gente consiga fazer o efeito fofinho que o coelho tem. Eu mantive as extremidades da orelha mais clara e agora eu peguei esse índigo, que é esse azul, misturado com um pouquinho de branco, porém bem diluído. Eu quero que seja clara essa diluição, que fique bem claro, para delimitar a parte da orelha que fica um pouquinho mais sombreada. Então, não tenha medo de jogar tinta, de deixar secar e perceber que ela apaga quando ela seca. Então, você vai perceber que parece que é muita tinta que eu tô jogando, mas quando ela secar, vai ficar mais claro. Porém, essa é a parte mais colorida desse coelho. Mesmo que ele seja branco, ele tem essas partes que são mais avermelhadas e azuladas nas extremidades. Eu fiz a base da carinha dele com água de novo e tô jogando somente com a ponta do pincel em alguns pontos mais irrigados de sangue, que é nariz, boca e olhos, esse rosa para ficar mais rosadinho. Eu passei água em todo o corpinho dele, novamente sem tinta, e agora carregando o pincel com um azul bem clarinho, não precisa necessariamente ser o índigo, pode ser um preto bem diluído. Você vem jogando aleatoriamente essa cor nessa base aguada e o rosa mais próximo ao pescoço, porque são regiões que têm menos pelo do que o resto do corpo. Você vem jogando essa tinta e permita que ela se espalhe. Não fica mexendo muito nessa tinta que você repousa no papel com a base molhada para que ele dê o efeito fofinho, para que ele deixe o pelo do coelho se formar naturalmente. Depois eu achei que o meu coelho ainda estava meio magrinho no pescoço e na foto ele estava mais gordinho. E eu dei uma caprichada então para aumentar ele na região do pescoço. Então percebam que eu estou puxando a tinta de volta na base dele para deixar ele maior em cima. Se você achar que exagerou em algum ponto, a sua pintura não está perdida. Você coloca a água onde você acha que caiu tinta demais e puxa a tinta, o excesso de tinta com um papel toalha. Agora, eu estou delimitando um pouquinho mais a pera pequena. Lembra que eu tinha feito uma pera pequena para representar o focinho dele? Então, eu venho fazendo um pouco mais de sombra nessa região para dar profundidade para a minha pintura. Onde eu acho que falta um pouquinho mais de sombra, eu pinto um pouco mais. Depois de seco, eu apaguei o grafite antes de finalizar a pintura. Uso esse pincel fino da Ceramic, o 3/0, para fazer o olho em preto, deixando uma bolinha branca para representar o brilho do olho. Ou você pode fazer o brilho do olho com guache branco também. Com a mesma tinta, eu pego e começo a delimitar aquele Y que representa o nariz e depois o Y invertido que representa a boca. Eu boto um pouquinho mais de sombra na pera pequena ao redor dela para dar mais profundidade. E o nariz dele também tem esse desenho, esse U virado para baixo, é um pouquinho mais escuro também. Eu faço um pouco de sombra ao redor dos olhos. Porque os olhos dele estão um pouquinho mais fundo do que a pelagem. Aonde você quer dar volume, você deixa mais claro. Então perceba que o nosso coelho, ele é gordinho. Então ele forma alguns pneuzinhos. Você consegue perceber isso porque eu deixei branco aonde eu quero que tenha luz, onde eu quero que fique saltado. E eu deixei escuro aonde eu quero que seja sombra. Então ele dá esse aspecto de pneuzinho ali no papinho e na barriguinha dele. Agora eu começo a finalizar o coelho, escurecendo os últimos detalhes. Então, a orelha é a parte mais pigmentada. Eu dou um pouquinho mais de contraste para as extremidades, acrescentando índigo na parte de dentro da orelha direita, que está virada para fora, e um pouco mais de rosa na orelha que está virada para frente, porque a parte de dentro dessa orelha é realmente muito rosa.
E os últimos detalhes são apenas para delimitar um pouquinho mais a borda do pelo desse coelhinho, dando um pouquinho mais de rosa, um pouquinho mais de índigo nas extremidades, na lateral dele, para que ele fique só um pouquinho mais definido. Mas você não precisa muito porque o pelo dele é muito suave. Se você delimitar demais, ele vai ficar grosseiro. E no final das contas, o nosso branco tem bastante cor, mas ele continua sendo um coelho branco. Espero que tenham gostado.